Oi, pessoal. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar no assunto de hoje, na aula de hoje, o assunto referente a forças aplicadas no movimento dentário. É uma aula bem curta, só para complementar o que nós vimos na aula passada em relação à reação, à resposta do ligamento periodontal, as forças ortodônticas, e hoje nós vamos entender um pouquinho quais são os tipos de forças, né? Na verdade, não é bem ainda os tipos de força, a gente vai ver isso mais na próxima aula, mas nós vamos entender como é que funcionam essas forças aplicadas no movimento dentário, como é que de fato o dente ele se movimenta dentro do alvéolo, o que é que acontece para permitir essa movimentação dentária durante o tratamento ortodôntico, tá? Então, vamos inicialmente ler esse textozinho aqui que explica muita coisa. Ele fala o seguinte, que forças prolongadas, mesmo que de pequena magnitude, eles vão produzir uma resposta fisiológica diferente. Ou seja, a gente vai ver mais lá embaixo alguns exemplos que existem forças, né, que são prolongadas, forças que são contínuas, mesmo que não sejam forças muito grandes, né, forças de grande magnitude, elas sempre vão produzir aí uma resposta fisiológica diferente. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa cavidade oral o que compõe, né, o sistema estomatognático. Temos os dentes, a boca, a língua, bochecha, lábios. Tudo isso faz uma pressão constante, né, para que a nossa arcada, a nossa boca, ela fique em equilíbrio, né? Então, a pressão da língua jogando os dentes para frente, mesmo que seja uma força pequena, ela vai produzir ali uma resposta fisiológica, né? Como está escrito aí, diferenciada. Já o lábio inferior, ele também faz uma pressão contra a pressão que a língua está fazendo. Então, tudo isso permite com que o nosso sistema, com a nossa cavidade oral, ela permaneça em equilíbrio. Porque se houvesse apenas forças aplicadas de um lado, aí iria existir uma desordem, né? Uma desoclusão, alterações bem significativas. E o movimento dental ortodôntico, ele se torna possível por causa da aplicação de forças prolongadas. Então, o tratamento ortodôntico, ele é um tratamento que ele é contínuo, né? Ele não é um tratamento que hoje faz a instalação do aparelho ortodôntico e amanhã a gente já tem uma grande movimentação. Por isso que os aparelhos, os pacientes, eles usam aí por no mínimo 2 anos. Só em casos mais leves, casos bem leves mesmo, que não são tão complexos, é que a gente consegue até diminuir essa quantidade de tempo. Mas, ainda assim, é um tempo, né, que é estabelecido, porque a movimentação, a gente vai entender o porquê que ela precisa ser devagar, né, devagar e prolongada. Não podemos fazer uma movimentação, uma força rápida e intensa, porque a gente vai causar danos aí a estruturas periodontais, tá? E até poder levar à perda do dente. Além disso, nós temos forças leves também, que são prolongadas no âmbito aí natural, como a força do lábio, que eu acabei de falar, as bochechas, a língua que fica em repouso contra os dentes. Eles têm o mesmo potencial de forças ortodônticas, né, para provocar deslocamentos dentários. Claro que se for feito de forma excessiva, de forma errônea. Se tem um paciente, uma pessoa que tem o costume de movimentar a língua, empurrar os dentes superiores, a gente vai ver um pouquinho mais lá embaixo, os dentes superiores com a língua, a tendência é que essa pessoa ela tenha aí com o tempo uma mordida aberta e uma vestibularização dos dentes anteriores, ou seja, os dentes vão ficar para frente, né, gerando aí uma mordida aberta e aquele aspecto, como a gente conhece, como a gente fala popularmente, de dentuço, né? Isso porque a pessoa tem o hábito de empurrar os dentes com a língua. E existe tratamento para isso, a gente vai ver mais lá na frente. Então, a força que o lábio ela faz sobre os nossos dentes, a bochecha, que a língua também, principalmente quando está em repouso, ela faz, que a língua é um músculo, né? Então, é um órgão extremamente potente, né? Se for usado aí de maneira errada, nesse sentido da posição em que ela fica dentro da nossa boca, ela pode gerar esses problemas, né? Pode gerar aí deslocamentos dentários e, enfim.
Aqui é o que eu acabei de citar, é um tipo de aparelho que é chamado de grade palatina, né? Porque o próprio nome já fala por si só, é uma grade, né? Parece uma grade, cria aí uma barreira, fica localizado na parte superior, localizado aí no palato, na parte superior, né? Da parte da maxila. Então, essa grade palatina, ela tem justamente a função de impedir com que o paciente ele desloque a língua para a região do céu da boca, evitando assim, né, a movimentação dos dentes superiores anteriores para frente, evitando aí uma protrusão aí desses dentes anteriores, ou seja, uma vestibularização. Então, essa grade palatina, ela impede com que o paciente ele tenha esse contato direto com o palato, esse contato com a arcada superior, com os dentes superiores, e com o tempo vai criando uma memória ali dessa região, dessa nova posição lingual, né? Vai se criando um costume, o paciente, neurologicamente falando, cria aí uma nova posição, uma nova memória para que isso não ocorra mais, né? Esse hábito de empurrar os dentes anteriores para frente, que a gente vê que à medida que o hábito ele é constante, né? À medida que tem essa intensidade na movimentação da língua para frente, cada vez mais o dente ele vai sendo empurrado, né? Então, a grade palatina ela tem justamente essa função de impedir com que o paciente ele projete a língua para frente. E claro que não é eterno, né? Como eu falei, à medida que ele for usando, vai criando uma nova memória, para que a posição da língua ela agora seja diferente, de forma correta e natural. Quando o paciente ele já estiver apto para remover a grade palatina, aí a gente faz a remoção dessa grade. Esse processo, né, de movimentação dentária, ela continua, certo? Mesmo que seja reduzida quando a gente chega na fase adulta, mas é um processo contínuo, é um processo que sempre vai existir, a depender dos fatores que estão ali envolvidos, os tipos de movimentos que você faz, os tipos, posição de língua, de lábio, de bochecha, tudo isso vai influenciar numa movimentação constante dos nossos dentes, né? Por exemplo, um dente aqui, cujo esse antagonista, o antagonista é o quê? O dente... vamos para falar desses dois premolares. Os seus antagonistas são os premolares superiores, que na verdade não existem, né? Não tem aí, por algum motivo houve alguma perda. Então, pela falta aí do contato dos dentes antagonistas dos premolares superiores, a tendência aos premolares inferiores estarem o quê? Em constante mudança, em constante movimentação, porque o que suportava eles ali, né? Eram os dentes vizinhos, os dentes do lado e os dentes superiores. É isso que permite aí a oclusão, né? Como a gente já aprendeu na primeira aula. Se a partir do momento que a gente perde um dente, a gente já muda todo o sistema, já muda toda a forma ali de oclusão daquele paciente, né? Porque a perda dentária, ela gera... E isso daí que a gente está vendo na imagem, extrusões dentárias daqueles que ficam. Então, a tendência dos inferiores é extruir, é subir, né, ir para cima. E a tendência aí dos superiores, quando a gente tem a ausência dos antagonistas, como no caso desses dois molares aqui, eles tendem a extruir também. E nesse sentido sair do seu alvéolo, né, ir para baixo. Então, a movimentação dentária, ela ocorre constantemente de forma natural, né? E aqui temos uma imagem real mesmo, né, de um paciente que aí perdeu os seus premolares superiores, perdeu ali um molar inferior, e aí todo o transtorno, né, a desordem, as alterações que acontecem, ao ponto de perder aí dimensão vertical que a gente fala, ou seja, o paciente, em relação a esses premolares inferiores, quando ele fecha na boca, quando ele oclui,
os dentes, eles nem acham mais espaço, né? Na verdade, está ali tocando no rebordo alveolar do paciente, ou seja, na gengiva. Então, até para reabilitação, para um implante, uma prótese, isso se torna difícil, porque o paciente não tem mais espaço, né, para fazer uma reabilitação. Veja que os dentes, os premolares, estão tocando diretamente, né, no rebordo alveolar, na gengiva do paciente. E isso gera aí essa dificuldade em uma reabilitação posterior, né? Aqui já é uma situação um pouco diferente. Esse molar, ele não encontra o seu antagonista, mas ainda existe um pequeno espaço, né, que pode ser reabilitado, pode ser feito uma prótese, um implante, mas ainda assim o espaço é muito curto, porque houve, querendo ou não, uma perda de dimensão vertical. E o molar superior, ele também já está em uma posição também não favorável, né, girovertido. Não está em uma posição ideal, mesmo que reabilite inferior, ele não vai ocluir como deveria acontecer, né, de forma natural, se não tivesse perdido aí nenhum dente. Então, isso é possível, né, por conta da movimentação dentária. Por isso que a gente tem essas desordens, porque faltou um dente, faltou uma força sobre o dente, como eu falei, uma língua, um lábio, ou é feito de forma exagerada, excessiva, aí isso daí já vai gerar uma movimentação fisiológica. Harris, ele explica o movimento do dente como resultado de reabsorção de um dos lados do dente e a posição do outro lado da raiz. Então, como é que essa movimentação ela ocorre? Principalmente agora focando a movimentação provocada, né, pelo uso do aparelho ortodôntico, pelo tratamento ortodôntico. Então, esse estudioso, esse Harris, em 1863, né, foi um dos primeiros, ele explica dessa forma, que o dente, para ele se movimentar ali dentro do osso, dentro do alvéolo, a gente precisa de que um lado desse dente, ele, em relação ao osso, tá? A parte óssea ao redor de um dos lados do dente, ele precise reabsorver osso de um lado, né? E precise formar osso do outro lado da raiz, certo? A gente vai ver e vai entender melhor em uma imagem o que é que isso significa. Em 77, esse outro pesquisador, ele posteriormente, apoiado por Farha, ele declarou que uma curvatura do osso alveolar iria acontecer durante o movimento ortodôntico do dente. Então, seria natural ocorrer ali uma curvatura, né, do osso alveolar que está ali circulando aquele dente a ser movimentado. E a primeira investigação histológica sobre o problema ortodôntico, ele foi baseado em uma série de experimentos feitos por Sandstede em 1901. Então, o movimento ortodôntico, ele foi definido como a resposta biológica à interferência no equilíbrio fisiológico do complexo dentofacial aplicada por uma força externa. Ou seja, como é que a gente consegue obter o movimento dentário por meio de um aparelho ortodôntico, né? Por meio de um tratamento ortodôntico? É justamente isso, ele foi definido aí como uma resposta diante de uma interferência, ou seja, se eu aplico uma força ali sobre aquele dente, né, obviamente um tratamento ortodôntico, eu vou estar interferindo no equilíbrio, né, na harmonia ali, no equilíbrio daquela arcada, no equilíbrio daquela oclusão. E isso vai gerar uma resposta biológica, ou seja, todas as estruturas ao redor ali do dente que está sendo movimentado, eles vão receber ali um impacto, alguma alteração. Isso é a resposta biológica, a resposta do próprio corpo. Alguma coisa vai acontecer ali naquelas estruturas ao redor daquele dente, no osso, no ligamento periodontal, no cemento, enfim. Isso é a resposta biológica que acontece, né, diante de um tratamento ortodôntico, uma força aplicada por um aparelho ortodôntico, né, que acaba interferindo nesse equilíbrio, certo? Do complexo aí dentofacial. É aplicada por uma força externa, que nesse caso é o aparelho, tá? Isso foi em 2006, essa definição. Então, por exemplo, nós temos o osso alveolar, que é o osso que circunda, né, o nosso dente. A gente já aprendeu uma das estruturas periodontais presentes, é o osso alveolar. E nesse osso alveolar, para que aconteça a movimentação dentária, precisa que de um lado do dente ocorra a reabsorção,
e o do outro lado do dente ocorra a aposição, ou seja, a reabsorção ocorre no lado da pressão. Então, a gente tem dois lados aí durante o tratamento ortodôntico, dois lados do dente. Tem um lado que é chamado de pressão e o lado de tensão. O lado que está ocorrendo a pressão está aí, consequentemente, ocorrendo uma reabsorção óssea, né? E a pressão nada mais é do que a resistência molecular interna e a ação deformante de forças externas, tá? E a tensão já é a mudança na forma e no tamanho do corpo, conforme ele responde a uma força aplicada. Ou seja, vamos lá tentar entender de uma forma mais lúdica, uma forma mais dinâmica, né? A gente tem o dente que está implantado lá no seu alvéolo, ao redor a gente tem o osso alveolar, como eu já falei, um dos componentes aí do nosso periodonto. É o que mais vai sofrer alteração. Além do ligamento periodontal, como a gente já estudou na última aula, também tem o osso alveolar. Sofre alteração durante a movimentação ortodôntica. Então, ao redor desse dente vai existir, vamos pensar em um dente com um bracket ali, né, com um aparelho. Naquele dente vão ocorrer ali duas ações. A ação de pressão, de um lado vai ter uma pressão daquele dente e do outro lado vai ter a tensão. No lado que tem a pressão, a gente vai ter reabsorção óssea. O osso reabsorve de um dos lados do dente e o do lado que está acontecendo uma tensão, a gente tem uma aposição óssea, ou seja, a gente vai ter ali uma formação de osso ao redor daquele dente. Ou seja, enquanto, bem resumidamente falando, enquanto de um lado a gente tem a perda de osso, do outro lado a gente tem o ganho de osso, do outro lado do dente, para que ele consiga se movimentar aí dentro do seu alvéolo, que ele consiga se movimentar. E o lado que a gente tem a reabsorção é o lado em que é feito a pressão. E o lado que tem um ganho de osso, que tem a aposição óssea, é o lado que tem a tensão, certo? E no ligamento periodontal existe uma remodelação e reparo ali também, à medida que o dente é movimentado, o ligamento periodontal ele também sofre alterações, sofre remodelações e reparos, certo? Então, vamos entender aqui, esse é o último slide, tá? Para a gente entrar de fato na outra aula sobre os tipos de movimento. Então, é justamente isso que a gente estava falando no último slide, aqui de forma agora figurada, né? Vamos para a imagem A. O que é que ele mostra aqui? A gente tem um dente dentro do seu alvéolo, tá? Essa parte marrom, pintada de marrom, é o osso alveolar. A parte cinza, né, com as listrazinhas aqui horizontais, né, cinza, preta, é justamente o espaço, né, no qual o dente está implantado ali, é o alvéolo dentário. E aí o restante a gente já conhece, é a coroa de verde e a raiz de laranja. Então, esse aí na imagem A tá mostrando o dente aí na posição normal dentro do osso. Ele fica nessa posição aí, tá vendo? Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Ele tá ali no centro, na sua posição ideal. E a gente tem aí as fibras do ligamento periodontal, que é a região que está aí ligando, né, essa raiz ao osso. A gente tem essas fibras do ligamento periodontal e nós temos também o osso alveolar, que eu já mostrei, que é a parte pintada de marrom. Então, foi aplicada uma força no dente que está em direção à seta, tá vendo? Essa seta aqui, agora na imagem B, esse F é a força. Então, foi aplicada uma força nesse dente para a direita, tá vendo? Então, o que acontece? O dente, para ele se movimentar, a gente vê que ele agora já saiu mais de posição, comparado à figura A. Ele já foi mais para a direita. Então, essa imagem, essa barra, né, que está entre a raiz e o osso, representado de vermelho, é justamente a região onde está acontecendo aí a reabsorção óssea. É o local da pressão, tá vendo? Um P, porque foi feita uma pressão nesse dente, uma força aplicada para esse lado direito. Então, nesse lado que foi aplicada a força, a pressão, ocorre aí uma reabsorção óssea, certo? E o lado em que a gente tem o estiramento das fibras do ligamento periodontal, a gente vê que existe, tá vendo? Comparado com a imagem A, a gente tem aqui um espaço maior agora desse lado esquerdo. É justamente o lado de aposição. É o lado em que vai ocorrer ali um preenchimento de osso, uma formação de osso, e a gente já sabe
que as células responsáveis tanto por reabsorver osso como por formar são os osteoclastos e osteoblastos, né? Os osteoclastos são as células responsáveis por reabsorção óssea e os osteoblastos, eles são responsáveis pela formação de osso. Então, aqui nessa região, a gente vai ter a atuação dos osteoclastos, na região vermelha aqui, tá vendo? Porque está acontecendo uma reabsorção óssea nessa região. Então, as células são ativadas. É por isso que a gente diz que é um processo fisiológico, acontece uma alteração ali biológica, porque o próprio organismo, ele precisa, né, agir. O próprio organismo, ele precisa combater ali aquela... combater, né, aquela alteração que está ali acontecendo. Então, nessa região de pressão, né, que é a região onde está acontecendo a reabsorção óssea, a gente tem a ação das células, que são as células já presentes, né, no nosso organismo, no osso alveolar, os osteoclastos, e permite a reabsorção. E na área de aposição, que é a área que está havendo o preenchimento de osso, o ganho de osso, a gente vai ter a atuação dos osteoblastos, que são as células responsáveis. São as células aí responsáveis. São as células responsáveis por formar osso, por ter uma formação, uma posição de osso. E aqui na imagem C, a gente também consegue visualizar a formação de osso do lado oposto à pressão e o vazio para onde o dente se desloca, né? Então, agora a gente já tem aqui, já foi criada uma pressão, então já houve uma reabsorção óssea desse lado, branco, e do lado azul já houve aqui uma aposição, um preenchimento ósseo. E, por fim, com isso, o dente ele se movimenta, ele se locomove e ele consegue agora ter uma nova posição aí dentro do seu alvéolo, tá? Então, é dessa forma que é feito a movimentação dentária. Bem resumidamente falando, de um lado a gente tem reabsorção, por exemplo, desse lado aqui onde tem os negativos é a reabsorção, e do lado esquerdo a gente tem um ganho de osso, uma formação óssea que é representado por esses símbolos de positivos, tá? E aí é o que a gente denomina da lei de Wolff. Então, isso é basicamente como funciona aí a movimentação dentária, tá certo? E próxima aula a gente vê os tipos de movimentos dentários, tá? Para entrar um pouco mais a fundo. E a nossa próxima prova será referente às 2 últimas aulas dadas, certo? Qualquer dúvida, estaremos aí no Google Sala de Aula e vocês podem me contatar que estaremos tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima.